Muita gente pergunta assim, puxa vida, por que eu não estou numa família feliz? Aí que vem a minha pergunta. Você é feliz com a família que você tem? Ou se você pudesse escolher, você não escolheria nascer na família em que você nasceu? Às vezes você olha assim e fala, puxa vida, aqui em casa é só briga, só confusão, ninguém se entende, um não fala com o outro, são agressivos. Esses dias eu vi uma mensagem que, se eu tivesse lembrado, eu teria até colocado no celular para ler alguns itens para você. Indicações que você vive numa família tóxica. Porque, às vezes, há pessoas que são tóxicas, por problemas emocionais. E parentes tóxicos começam a tratar o outro de maneira a sugar a energia. Você não se sente ali, assim, abastecido, você se sente sugado. E uma pessoa tóxica, ela pode ser tóxica em vários sentidos. Pode ser tóxica afogando o outro em amor. Saber que tem essa questão também. O amor é importante, mas dado na dose errada, da forma errada, o amor sufoca. É um amor interesseiro. Olha, eu te amo, eu te dou tudo, mas você tem que ser escravo, submisso. Às vezes tem pais que fazem isso com os filhos. Às vezes tem irmão que faz com o irmão. Às vezes não há diálogo. E você pode estar se perguntando, Rodrigo, não entendi, você começou a falar de Maria, agora está falando de família tóxica, qual a ligação entre as duas coisas? Agora você vai ver qual a ligação. Quando a gente vê a cena do anjo Gabriel chegando até Maria em Nazaré, você imagina esse quadro aí, ou algum parecido com esse. São esses quadros, geralmente, alguns renascentistas, outros medievais, Caravaggios. Da Pinacoteca tem muitos desses quadros aí, de Maria, até a oração católica da Ave Maria, ela é inspirada na saudação do anjo, quando ele fala salve agraciada, então em latim você diz Ave Maria, ave é salve, é o cumprimento. Ave, não fala ave César? Ave Maria, salve agraciada. Olá, você que é cheia de graças. Aí transformaram Ave Maria cheia de graça. Só que eu lamento dizer para vocês, e se houver católicos conosco aqui, que a visão de Maria não era esta de uma menina loirinha, numa roupa de cetim, bonitinha como você está olhando. Sabe qual que é a verdadeira, seria mais ou menos a verdadeira fisionomia de Maria? Mais ou menos parecida com essa menina aqui. Maria não era uma garotinha europeia, de rostinho rosado, e roupa de cetim, geralmente de cor vermelha e azul. A Maria que existiu mesmo era uma menina da Galileia, com a pele queimada pelo sol, que sofria como o povo judeu sofria na mão dos romanos, e Maria deveria ter mais ou menos 13 anos de idade. Porque de 12 até estourando 15 anos era a época em que uma menina se casava. Isso assusta muita gente. Nós temos o proto-evangelho Jacob, do 2º século, que menciona isso, além da tradição judaica normal. Eu sei que pode ser estranha a nossa cultura isto. Não estou com isso agora dizendo que nós devemos deixar a menina de 12, 13 anos casando. E lembre que a Bíblia não endossa tudo o que ela descreve. A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. Se ela fosse escrita no Brasil em português, ela refletiria a nossa cultura. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Então, a Maria verdadeira que existiu era uma menina que estava prometida em casamento para José, de aproximadamente 13 anos, mais parecida com esta do que com aquele quadro europeu. E havia um costume na Judeia daquele tempo, que o casamento era dividido em 2 fases, quase parecido com o nosso noivado e casamento. Acontecia o seguinte, eu vou explicar para você. O casamento nunca era entre um rapaz e uma moça, era entre 2 famílias. Interessante isso, né? O casamento nunca era da Maria com José. O casamento era da família de Maria com a família de José. Eram as 2 famílias que entravam num enlace quando os filhos deles iam fazer um lar novo. Sendo assim, o noivo chegava com o pai dele, ou alguém representando, e iria conversar com o pai da noiva, ou alguém representando.
Você quer casar com minha filha, então você tem que pagar o dote. Eu sei que na cultura que nós vivemos hoje, falar em pagar dote, pagar para casar com a menina, parece que está te comprando, parece mercadoria, chega a ser até ofensivo. Mas vou pedir licença às mulheres, às moças que estão conosco aqui, para vocês entenderem isso dentro da cultura da época. Eu conversando com meninas do Oriente Médio, elas acham estranhas como é que aqui no Brasil as moças aceitam casar com um rapaz que não pagou nem um tostão para casar com ela. É que interessante esse negócio de cultura, né? É porque na cabeça delas é o seguinte: ele quis me levar de graça? Ele não me valorizou. Olha que interessante. Aqui pensa que está comprando, virou mercadoria, né, Cíntia? Para eles, não valorizou. Bom, então vamos imaginar lá, em homenagem a Kátia, um anel de brilhante com um diamante. Olha o tamanho do diamante aqui. Para você entrar ali, levar aquele diamante consigo, sem ser roubando, só tem um jeito. Alguém tem que indenizar o dono da loja para tirar o diamante de lá. Vale muito. Ele não vai deixar aí de graça. É muito caro um diamante para você chegar para levar. Tem mais lá dentro. É tão precioso que você tem que pagar. Um copo d'água leva de graça. A água tem um monte ali, mas um diamante não. Então, na cabeça do pessoal do Oriente Médio, a filha é a joia da família, que alguém lapidou, que alguém montou, que alguém cuidou. Você está tirando isso? O que é a compra, se não a indenização que você dá a alguém porque tirou um produto valioso que estava na mão dele? Isso que é a compra. Então, você tem que indenizar o pai para levar a filha. E nesse momento que é feito o acordo, teoricamente, a menina já está casada, mas ainda não tem direito a viver junto nem ter relação sexual. Ela está casada e, mais ou menos no prazo de 1 ano, Jacó trabalhou 7, né? Mais ou menos no prazo de 1 ano, o noivo vai para fazer 2 coisas. Levantar o dinheiro para pagar o dote, que não pode ser dinheiro de herança, não pode ser dinheiro emprestado, tem que ser dinheiro que ele trabalhou e conseguiu. E construir a casa para eles morarem. E, geralmente, a casa era construída em terras do pai dele. Então, ele vai, prepara a casa na casa do pai, depois ele volta com a comitiva para buscar a noiva. Jesus também compara a igreja a uma noiva, Apocalipse, os que vêm para as bodas do Cordeiro. Então, foi nesse meio tempo, entre o contrato do dote e o casamento de fato, que Maria aparece grávida. Mas vamos continuar. Os irmãos entenderam isso? Agora, eu contei o lado bonitinho. Agora vem o lado mais dramático. Havia um código de ética muito grande entre as famílias. Se nesse meio tempo a menina aparece grávida, é um vexame para a família dela, para os parentes dela, para os pais dela, para ela mesma, e o noivo tem o direito de cobrar a indenização, e se ele a denunciar, ela poderia ser apedrejada porque ela era uma adúltera. Maria, José estava montando a casa, talvez os dois morassem em Nazaré, e o anjo fala que ela está grávida. Nazaré, só para vocês terem uma noção, isso aí é a Nazaré moderna, tá bom? E aquela parte que está circulada de vermelho ali, onde está marcada até uma igreja, a igreja da Anunciação, aquela parte circulada de vermelho ali são os limites da antiga Nazaré da época de Jesus. Você praticamente não vê a Nazaré do tempo de Jesus, porque ela está debaixo de construções modernas. E era tão pequena a Nazaré do tempo de Jesus, que, estão vendo onde está escrito cemitério aqui embaixo? Aqui era um cemitério, do outro lado era um vale, e depois eram apenas lugares de fazenda. Ou seja, se há fazendas aqui, não há construção de casas. Se há um vale, também a cidade não vai continuar no vale. E se aqui tem um cemitério, também não vai ter cidade. Então, a cidade só está dentro daquele perímetro ali, 900 metros de tamanho. Você sabe me dizer quantos membros tem a Igreja Central aqui? 600 membros? Pois aqui tem um pouco mais de 2 vezes a quantidade de pessoas que havia em Nazaré.
calcula-se que em Nazaré, alguns pensaram até em 300, já estão diminuindo talvez, 200 pessoas é o número máximo que alguns dão, e já há arqueólogos achando que Nazaré talvez teria menos gente morando ainda. Era muito pequeno. Todo mundo conhecia todo mundo. E você sabe, eu moro numa cidade do interior, já estou fora de Belo Horizonte há muito tempo, é uma delícia morar em cidade do interior, porque qualquer coisa que você precisar, você precisa. Quando saiu a vacinação lá, eu estava fazendo uma visita, assim, olha, você quer vir aqui vacinar antes do tempo? E tem a Pfizer que não tinha ainda, foi lá me ligar, tá bom, vou lá, beleza, Rodrigo, vem aqui, eu também não preciso nem mostrar documento, todo mundo conhece. É uma maravilha morar no interior, só que tem um outro probleminha, todo mundo conhece todo mundo. E tem vezes que nem o anjo Gabriel foge da língua dos irmãos, né? Porque no passado também era assim. Havia tanta fofoca, imagina Maria aparecendo grávida. Nem você acreditaria. Tanto é que eu vou mostrar para vocês uma coisa, como é que Jesus foi vítima de fofoca. E um dos sintomas de uma família tóxica é pessoas que crescem num ambiente cheio de fofoca, de um falar mal do outro. Estão vendo onde é que eu estou fazendo a ligação? Ambiente tóxico, situação tóxica. Olha bem, isso aqui é uma das possíveis casas da Nazaré do tempo de Jesus, que foi escavada recentemente. E aqui tem uma passagem em latim ali, está, ex pantera. Ali tem o ano latino, o ano romano e tudo mais. Por quem que é aquele pantera? Pantera foi o nome de um oficial romano. E nós temos um documento contra Celso, respondendo algumas acusações que o cristianismo recebia. Respondendo algumas acusações que o cristianismo recebia. As acusações nós não temos, nós temos as respostas. Eu não tenho acusação contra a Kátia, mas se eu tenho a resposta que foi dada, já dá para ter uma noção do que ela estava sendo acusada. E uma das acusações que havia, segundo essa resposta, é que Jesus, na verdade, não era filho de Maria pelo Espírito Santo. Ele era filho de um soldado romano chamado Pantera, que foi amante de Maria, engravidou Maria, enquanto ela estava noiva de José, inventaram essa história do Espírito Santo, e o Pantera caiu fora. E Jesus sempre falava assim, o meu pai, se meu pai soubesse, meu pai mandaria um exército. Ele estava falando de Pantera, o pai dele. Esse absurdo que eu acabei de dizer para vocês aqui, era uma das fofocas mais antigas que havia sobre Jesus. Tanto é que tem uma passagem no Evangelho de João, acho que daqui a pouquinho eu vou mostrá-la, que os judeus, quando vão xingar Jesus, eles falam o seguinte, quem você pensa que é? Nós temos pai. Está no Evangelho de João. Se eu falo o seguinte, nós temos pai, o que eu estou insinuando? Você não tem, você é um bastardo. Irmãos, Jesus já foi vítima da língua das pessoas enquanto ele estava sendo gerado na barriga de Maria. E por que eu estou contando isso para você nessa manhã? É porque muita gente, às vezes, só fica assim, puxa, parece que a felicidade está sempre onde eu não estou. Parece que lá tudo é bonito, só eu que estou no lado infernal do paraíso. Jesus foi vítima de muitas coisas que você passa hoje e nem imagina. Imagina alguém duvidando da idoneidade da sua mãe e acreditando que sua mãe era uma adúltera. Imagina quanto tratamento psicológico você não deve fazer por causa disso. Aí eu entendo duas coisas. Letra A. A Bíblia fala, abram comigo aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe por que José resolveu cair fora? Vocês sabem, dizem alguns, eu não sei até que ponto que isso procede ou não, que sem crime não há assassinato. Para você, se o corpo desaparece, como é que você vai provar que houve assassinato? É difícil mensurar isso juridicamente. Fazendo um paralelo com aquela época, se não há o marido para acusar, não há adultério. Vocês entenderam? O único que poderia acusar uma mulher de adultério era o próprio marido. Se o marido não está presente para levantar a acusação, aquela mulher adúltera de João capítulo 8, certamente o marido estava entre aqueles ali que prepararam a cilada para Jesus. Se o marido não está presente para fazer a acusação, então não há adultério. Então o que José fez? Ele sai de cena, pensa em sair de cena, para proteger, que aí ninguém vai poder apedrejá-la. E eles poderiam apedrejá-la. Então, pelo menos assim, ela vai ser humilhada, mas ela não vai ser morta. Bom, aí você entende por que Lucas, capítulo 1, versículo 40 e 56, diz a passagem que está lá. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses, e depois voltou para sua casa. Raciocine comigo. Uma menina de 13 anos, casada no civil, com José, que estava preparando tudo ali, aparece grávida. Por que ela foi apressadamente para a casa de Isabel? O que vocês acham? A barriga começou a crescer. Uma forma de se poupar dos olhares, dos dizeres. Por isso que ela foi para a casa de Isabel. A gente imagina que ela foi visitar Isabel, a prima dela, como 2 comadres, né? Oi, comadre, vem aqui tomar um cafezinho. Ah, entra para cá. Repara não, é bagunça, não está esperando ninguém agora. Cachorro não morde não, pode entrar. Não é assim? Não. Isabel acolheu Maria. E Isabel só reconheceu que realmente era verdade aquilo, porque quando Maria chegou, o menino de Isabel começou a pular na barriga e falou assim, agora eu sei que o que você está falando é verdade, o que está no seu ventre é do Espírito Santo mesmo, porque desde que você chegou, o menino não para de me saltar aqui na barriga. Isabel e Zacarias acreditaram e seguraram Maria ali 3 meses. Depois disso, ela voltou. Voltou porque talvez José assumiu o casamento. Aí você sabe, vem o decreto de César, eles têm que sair de Nazaré e foram para qual cidade? Belém, porque o decreto exigia que cada um voltasse à sua residência, ao seu lugar de domicílio, para se recensear. Seria mais ou menos como se agora o governo quisesse ver os impostos aqui e falasse assim, todo brasileiro tem que voltar para votar no lugar onde ele nasceu. Vamos supor que tivesse uma lei assim, levar a família consigo. Eu teria que voltar a Belo Horizonte. Então José veio, porque a família dele, os ancestrais, eram de Belém. E nós temos esse documento aqui que mostra, comprova aquilo que a Bíblia fala. Esse documento aqui, ele é do 2º século, Gaius Vibius Maximus, prefeito do Egito, afirma: realizado o censo por domicílio, é necessário avisar a todos os que, por qualquer motivo, se encontrem fora de seu domicílio, que voltem para os seus lares de origem, para que também possam cumprir a dispensa costumeira de inscrição e continuar firmemente na agricultura que lhes pertence. É o que está naquele papiro que vocês estão vendo ali. Agora que ele volta para Nazaré, você imagina em que situação Jesus foi criado ali em Nazaré. E para piorar a história, a Bíblia fala dos irmãos e irmãs de Jesus. Jesus não deixou de amar a família dele, mas não era uma situação assim muito próxima. Olha o que diz Mateus capítulo 12, 46 em diante. Quem é minha mãe e meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é que Jesus estava menosprezando Maria e seus irmãos, mas ele teve que descobrir que Deus pode lhe dar uma família maior do que a família do exame de sangue. E esses irmãos de Jesus, quem seriam? Bom,
Eram pelo menos 6, porque a Bíblia traz o nome dos 4 irmãos de Jesus. Um chamava-se Judas, que não é o Iscariotes. O outro se chamava José, o mesmo nome de José. O outro chamava-se Simão e o outro chamava-se Tiago. E fala das irmãs de Jesus, no plural. Então, tinham que ser pelo menos 2. Quem seriam? Filhos de Maria? Não. Por quê? Maria, o primeiro filho que ela teve foi Jesus. Eles não podiam ser mais novos que Jesus, porque eles dão ordens em Jesus. Um irmão mais novo nunca dá ordem no mais velho, que o mais velho é o primogênito. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele vira para João, discípulo amado, e fala assim: João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Ele pede João, o discípulo amado, para cuidar de Maria. Obviamente, porque ela não tinha filho para fazer isso. E tem uma parte também no Evangelho de João, que os irmãos de Jesus, para intentar a morte dele, falam com ele assim: por que você não vai fazer seus milagres lá em Jerusalém? Vai ser melhor. Porque eles sabiam que lá Herodes estava procurando Jesus para matar. Já pensou nascer numa família assim? Já pensou quanta humilhação Maria passou? Tendo aquele filho que todo mundo olhava atravessado. Você já imaginou que infância e juventude Jesus passou? Agora você entende porque quando Jesus volta para Nazaré e ele vai pregar na sinagoga, na primeira oportunidade, olha, eu estou voltando a Belo Horizonte e estou pregando na igreja que eu frequentei. Agora imagina Jesus voltando em Nazaré, vai à sinagoga e o pessoal, antes dele terminar o sermão, o tiram para fora e querem lançá-lo precipício abaixo. Agora, sabe o que eu descubro de tudo isso? Mais importante do que o que a vida fez com você é o que você fez com aquilo que a vida fez com você. O que você está fazendo com os seus traumas? Você está usando os seus traumas como motivo para todo mundo ter dó de você? Como motivo para justificar a sua vingança? Há muitas pessoas que, quando vão falar de racismo, segregação da mulher, ele não está buscando justiça social, ele está buscando vingança. É diferente. É diferente. É diferente quando eu quero justiça social e quando eu quero vingança daqueles que me ofenderam. Jesus nasceu num lar com muitos problemas. Foi um Natal feliz por um lado e triste por outro. Com inveja, parentes tóxicos, invalidando Jesus o tempo todo. E por que o pai deixou Jesus nascer numa situação daquela? Bom, a pergunta que eu respondo, a resposta que eu der aqui é a mesma para a sua pergunta. Por que Deus deixou nascer num lar tão complicado? Você quer ser igual a Jesus na glória, mas não quer ser igual a Jesus no Calvário? Paulo falou isso. É um privilégio sofrer por Cristo e como Cristo. Embora em dimensão nós nunca sofreremos como Ele, porque Ele experimentou a morte por todos os homens. Mas se você está sofrendo, não seja masoquista, mas dê louvores a Deus que você está experimentando a dor do Cristo. E se você está experimentando a dor do Cristo, você também pode experimentar a graça do Cristo. E você poderá receber a justiça do Cristo. E você poderá imitar o exemplo do Cristo, amando a quem te persegue, orando por quem te odeia e colocando a Deus em primeiro lugar. Se você fizer isso, aí todos os dias será Natal. E eu tenho certeza que, diferente do que disse o Evangelho, no seu coração não poderá ser dita a frase: não havia lugar para eles na hospedaria, porque haverá lugar para Jesus. Mas isso só acontecerá se Ele for o primeiro. Se Ele não for o primeiro em seu coração, já nada mais adianta. Tudo não passa de ilusão.